Bom dia. Edson. Hoje vamos virar todos os artistas de cinema. Eu cantei em alemão para ele, a despedida, um pouquinho. Aí ele tirou os óculos. Aí eu vi que o ego não estava fraco. Agora ele não quer, mas ele acompanha tão certinho, sempre com o pezinho, né? Papai conhecia até os banqueiros de Florianópolis, os Höpke. Papai procurava os alemães. Ele era um homem magro, mas andava direitinho, com o terninho preto dele, tá, era. Aí ele foi conhecer o governador lá, o doutor Adolfo Conde. E o Adolfo Conde fez uma visita a São Bonifácio, exatamente na casa do velho padre e o papai. O doutor Conde viu o Egon um menino muito ativo. Aí o Conde chamou o papai e disse, olha, este menino nós vamos levar para a capital, o seu filho. Ele tinha 14 ou 15 anos. Ele já estava no ginásio em Florianópolis, estudando. Quando ele vinha umas férias para casa, ele foi com meu pai para Santa Maria. E lá tinha índios, quando aquele caçador de índios, aquele terrorista, matou índios. Tinha aquela uma paredezinha dentro de casa. Papai lutou para botar a foto lá do pai dele, da mãe dele, dos outros, e em cima Egon, quando Egon se formou. Ele me contou que faz 2 anos que não vai na casa do Siegfried. Ah, Então, isso, acredito que vai. Hoje vai. É, 2 anos ou a mais, né? Que eu não tive mais lá. É. Retrato do Siegfried quando jovem. É isso mesmo. Lindo. Siegfried. O Dovalino, a Lúcia, aqui sou eu, Estômago. Ele foi levado Aqui a aos Tecla. médicos de Florianópolis por Dr. Gottsman. E aí a Ele L. não operava. Era Ali é o Egon. fechou a entrada do canal. lá é a mãe, Ele morreu lá de é o fome, pai, né? aqui o Balduino, aqui é aquele falecido Francisco. E aqui é a minha mãe de novo. E lá é o meu avô por parte de Nós pai, todos fomos criados E ali dormir a avó em cima por no parte sótão. de mãe. E nem... e lá é o meu irmão o Os Egon. irmãos? O Egon, o Gottwin, a Eleonora, o Elmar, a Martilde, a Tecla, a Inocência, o Francisco, e o Balduino, e o Siegfried, e a Lúcia. Quando ele dava aula, uma vez um aluno da escola, então, veio lá na sala dele com bolo grande e entregou para ele. Como a tua mãe está longe, eu fiz o bolo para ti. Né? Então, ele aceitou o bolo e sabe que era a próxima mulher dele. Né? Lembro que ele escreveu para o papai, que falou com os pais de uma aluna que ele queria se casar. Então, aquela sogra do Egon, né, a mãe da mulher a Margarida, a mulher do Egon, fez um bolo bem bonito para levar no aniversário para o professor. E ela não sabia que ele estava interessado a ela para casar com ele, né? E daí foi levar essa torta lá para ele e tudo, né? Depois casou com ela, porque ela veio da Alemanha também, com 6 anos de idade.
Esse é o retrato de casamento do Egon com a Margarida, em São Paulo. Que Quando era trouxe pra nós. bambino. Ele mesmo era o último charme aqui no Brasil. Era, Né? é o último. A Grete, a mulher dele, Grete em alemão, a Margarida, ela também fez umas viagens para a Alemanha, mas eles não iam juntos. Ela ia de navio, ele ia de avião, ou assim, não que nem vai o navio no fundo sobra o outro, cai o avião, não morre. Como hoje eu mostrei ali para ti onde que ela vai com a mala, né? Depois ela ia mesmo junto com ele lá visitar os índios e tudo. Né? Ich grüße dich, Maria, du bist voll in Gnade, der Herr ist mit dir, du bist benedeit in den Weib und benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde des Todes. Amen. Nach dem Vater, des Sohnes und Heiligen Geist. Amen. O que vocês comiam lá, então, lá nos matos, lá com os índios? E essas perguntas assim, de pequenininha, né? Eu fazia essas perguntas assim para ele, às vezes. Aí ele dizia, eles mesmo toravam o café nos tachos lá, e eles não olhavam se tinha sujeira pelo chão, limpava com pau e lá mexia dentro do café, e a gente tomava café lá com eles. A gente não sabia como conversar com ele. Não tinha como. Isso é verdade. Não tinha como, não tinha. O assunto dele era outro. O assunto dele era outro, né? A Universidade de São Paulo é a mesma coisa. Havia desde logo já uma chamada cadeira de etnografia do Brasil, ou etnografia, e chamava-se etnografia em língua tupi-guarani. Estava sob a regência do professor Pinheiro. O senhor falou para os nossos. Ele ia em Brooklyn, dos restaurantes de mais luxo, ele tinha o canto dele onde ele lia o jornal dele. Então todos que entravam, o professor Chant ali, eles respeitavam ele. Os clientes do restaurante que conheciam ele. Então ele fazia isso por prazer, ir lá, que os outros reconheciam quem ele era. Né? O que vocês comiam lá, então, lá nos matos, lá com os índios? E essas perguntas assim, de pequenininha, né? Eu fazia essas perguntas assim para ele, às vezes. E os outros índios da região de São Paulo, mais perto, isso no fim era até um peso para ele. Se eles entravam em São Paulo, o governo não ajudava os índios. Ele já sabia onde mora esse antropólogo, esse doutor, que os índios vinham lá tudo aí na rua Edson, ali em Brooklyn. Aí ele tinha os índios tudo lá. Ele não sabia o que fazer com esses índios, às vezes. Ele pedia ajuda para um, para outro. Até os padres que moravam embaixo em Brooklyn, eles ajudavam ele às vezes. Índios pobres. Os índios aqui não eram ferozes. Papai sempre achava isso. Índios não queriam contato. Os colonos deram um tiro, mataram os índios. Para provar isso, aquele colono veio para a igreja, isso era um sábado que ele matou, e num domingo ele veio para a igreja, depois ele foi atrás da igreja e chamou os outros e tirou a orelha do bolso. E mostrou para provar que ele ainda tinha cortado do índio lá. E essa história foi mal contada, não sei. E aí esse senhor publicou alguma coisa num jornal uma vez, mas contando errado. Papai sempre estava... Ninguém era para fazer mal aos índios. Papai queria se chegar aos índios, toda a vida. Mas os colonos não, disse, não, os índios são perigosos. Mas o interesse do papai foi longe, até que o Egon era aquele professor lá em Vila Mariana, foi estudando e tal, que o Egon foi avante. Né? E mais tarde o Egon era um defensor dos índios, escreveu sobre os índios, mas tudo começou pelo papai, pelo Francisco. Ou agora que papai já tinha falecido,
Rosane Mai, quantos anos? Eu tenho a pilha lá, Hungary Review, a revista Hungária. Porque papai ele escrevia em Esperanto para lá e a revista, depois de 10 anos, ou mais de 10 anos, ele falecido, a revista vinha direitinho. Essa mais de baixo ali, essa minha mãe é com o meu filho mais velho. É com esse magro que está ali na rua, esse, é o Carlos. E é a mamãe. No meu tempo, eu e a minha irmã que faleceu em Porto Alegre, nós íamos o dia todo na roça, mas a mãe ia junto com nós para a roça. Mas o pai não, o pai escrevia muito, muitos livros e todas essas coisas ele fazia, né? Seu Francisco. É, seu Francisco, o avô do Egon. Papai deu livros e livros para nós ler. Rádio nós nem tinha. Então, um pouquinho que nós fiquemos sabendo do mundo, como eu, é pelos livros, as histórias, um romance. Ralph Lichtenstein da Alemanha, o isto, Linden, mas tudo em alemão. Aí, sabe o que o papai dizia? Mas o meu pai tinha o mesmo costume. Ele fazia aquele caminho mais ou menos umas 100 vezes. Ah, ora! Ele discutia os assuntos, a biblioteca era aqui. Às vezes papai falava sobre o livro, ele ia aqui pegar o livro, ele olhava alguma coisa, então eles debatiam, conversavam. Sentavam na sala, andavam para lá e para cá, conversavam sobre tudo, que a gente não tinha conhecimento com essas coisas. Viajavam junto para ver os índios, a mansão dos índios lá para Mato Grosso, fizeram umas viagens para lá, daí papai também foi junto com ele, que isso eu me lembro ainda. Levava tesoura para amansar os índios e mostrava que... Passavam objetos assim para eles se amigar, né? Eles levavam esses objetos para eles ganhar conhecimento, assim, para ficar mais amigos, entendeu? Mas no ginásio ele sempre tirava a nota melhor. Então os outros perseguiam ele. Às vezes, enquanto ele ia para a igreja, sentava lá onde ele tinha mais sossego. Então a perseguição era esse, os outros estudantes, que às vezes não gostavam, esse menino lá do mato. Quando ele vinha, ele era o nosso Papai Noel, ele trazia as fazendinhas para nós fazer os nossos vestidos, tecidos, né? E sapato, uma sombrinha, era um grande presente pra gente, ele trazia lá de São Paulo. Ele vinha assim, vamos dizer, o Natal, ele deixava a família dele, vinha para cá e tudo. Ele pode ser um pai pra gente, né? Como era irmão, era pai, né? A minha patroa sempre disse, esse é o nosso menino Jesus. Ele vinha com a mala cheia de roupa, trazia ele tudo para a família toda. Para cada um, assim. A mãe ganhava uma peça e os outros ganhavam, e assim ele ia distribuindo. Todos eles ganhavam. Que ele trazia caixas assim, enquadrado assim, alto, cheio de chocolate, daquele chocolate bom que vem da fábrica, que era tudo para a mãe comer. Tinha que dar o ano todo. Mas ele trazia de novo, né? Ele mandava com o correio para ela sempre ficar forte. A mãe trabalhava só na roça, daí ele colocou um empregado para a mãe não trabalhar tanto, para nós ter o sustento tudo dentro de casa, assim, né? Porque de primeiro o meu pai dava aula, mas não recebia, né? Não recebia por aluno da comunidade. Recebia por aluno da comunidade, cozinhada de batata, aipim, vamos supor assim, né? Aí a gente passava um tipo de uma pobreza, assim, que hoje em dia nós estamos todos assim, meio assim, como é que se diz? A gente tem para passar. Tem para passar e é muita emoção a gente pensar esses passados, né? Revista que é contemporânea, inclusive, da nossa Associação Brasileira de Antropologia, né? Ela nasceu no mesmo ano que a primeira reunião brasileira de antropologia. Ali no ano 52, no ano 52, ali eu tive lá uns meses em São Paulo. O Egon me deu uma ocupação. Ele disse, bem, como você está aqui, eu já vou saber alguma coisa para você se entreter aqui. Tá. Prateleiras. Aí eu tinha que formar prateleiras por livros que ele já tem, queria arrumar. Tá, mas prateleira, Talva você consegue aqui em Brooklyn. Me deu o endereço. Eu ia em Brooklyn, aí na madeireira, lá a carrocinha tinha que me levar as tábuas para lá.
Então ali improvisei, não, eu fiz, deve ter hoje às vezes umas prateleiras aqui, não sei. Aí eu fiz de madeira de pinho, de araucária, as prateleiras, lixei bem os cantos, pintei com nogueira e verniz, e botava livros. Então de noite ajudava ele um pouco, quando ele vinha na hora, ele classificando livros, botando livros. O Jorge já era prefeito de Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande. No tempo ele foi perseguido. Ele veio se esconder no litoral, Santa Marta. E achou aquilo lá. Oh, que fortuna tem ali, que monte, que sambaqui, que concha. Ele voltou para Porto Alegre, para Canoas, cimento gaúcho, isso tem valor? Ah, tem, em quantidade tem. Falaram com o prefeito de Gravatar, intermédio de pedra sempre preciosa, ele já me conhecia. Ele disse, olha, vai a São Bonifácio, lá tem o Balduino Charne, ele entende de instalar qualquer máquina, que eu sempre me interessei nessas coisas. É porque nós podemos instalar lavador para lavar concha e tal. Aí eles vieram me procurar, me levaram lá. Eu estava, naquele tempo, mal de vida como estou hoje, sem dinheiro, sem nada. Aceitei logo. Legalizaram uma firma, Brasil Flur Mineração. Era a firma que minerou isso. Né? E estava tudo legal. Aí que veio um dia que eu estava trabalhando, aí que veio uma caminhonete maior e tudo. Desembarcaram duas pessoas, um mais baixo e um mais velho, assim, tá, que era o Cousa, doutor Cousa. Aí tá, quando eu dei a mão para eu fui lá receber, porque o portão estava fechado lá na frente, nós trabalhávamos num cercado. Né? Abri e tal, nós viemos para filmar. Eu digo aqui, com as câmeras lá? Eu disse aqui é Balduino Charne, pronto. Aí eu acordei o Cousa. Charne? Repete. Eu digo Balduino Charne. Charne, ele disse São Paulo. Professor Egon Charne, eu digo meu irmão mais velho. Ah, ele ficou desarmado. Aí o Cousa disse para mim, em alemão, ele disse Leben und Leben lassen. Viver e deixar viver. Aí eu contei, olha, nós já tiramos em cima mais de 15 metros de altura, o topo já, as máquinas. Ele ficou tudo, doeu para ele. E assim ele voltou embora. Aí eu soube notícia do meu irmão. Nem ele não sabia que eu estava lá. Aí ele disse, eu que fiz o trabalho, a legislação do sambaqui. Agora que eu tenho muito dele assim, do Egon, assim, tenho em jornal, assim, coisa. Ele sabia umas 14 a 16 línguas. Então ele dava aula na América do Norte, dava às vezes 4 anos, né? E tudo assim, ia lá para a Alemanha e tudo quanto é lugar. E ele primeiro, sabe por que ele venceu assim para fazer o estudo? Porque o pai era pobre, né? Então meu pai um dia foi buscar um governador lá em Florianópolis, Paulo Fontes era o nome dele. Aí trouxe ele de a cavalo aqui a São Bonifácio, desde Santa Amaro, né? Então de noite ele estava naquele fogão ali. Aí sentado naquele fogão ali, ele enxugando as meias dele e o guri parado no lado. Aí então o Paulo Fontes, ele perguntou umas frases para ele soube tudo a responder. Então ali foi que ele disse para o meu pai, ele disse, olha, eu vou pegar, tu tem que, esse teu filho eu não vou deixar aqui no mato. Eu vou dar o estúdio tudo para ele. Aí então ele conseguiu o estúdio lá embaixo, então ele foi para lá, estudou lá, e depois dali, quando ele acabou o estudo dele, dali então ele foi para São Paulo. Aí ele foi dando aula e foi indo. Mas o Egon não era político, por causa disso ele não se deu bem
Ele não era político. O Egon vinha do quarto dele, papai, esse era sagradinho do Egon. E aquela cama velha que tinha lá e o armário, eu tenho guardado lá em casa. A mesinha, não sei se existe ainda a cadeira, aqui era o cantinho do papai. Algum episódio ele registrou aqui, tá, depois tem até do meu irmão que faleceu. Poucos tempos antes ele ainda, eu tenho isso guardado. Um episódio que ele escreve que ele estava sentado aqui na mesinha quando ele escutou uma risada, um barulho ao redor de casa. Aí ele foi olhar, era o filho brincando com o avental da mamãe. E o cachorro tupi na ponta do avental e ele observou o filho aí brincando. Então um episódio assim papai registrava. Então, ele e o meu pai, então, sempre o meu pai queria escrever livro e ele também, então os dois sempre se juntavam, né? Então, meu pai aqui escrevia um pedaço e ele escrevia um pedaço de lá, então, no fim das contas, então depois ele começou mais o estudo sobre os índios e tudo, né? Porque o pai e o Egon se entendiam, né? Aí eles conversavam muito junto, horas e horas. Eles falavam na gramática, mas nós da roça, como é que nós né? Não combinava, nem entendia bem a conversa deles. Singt sie aus voller Brust die Waldesloh. Nós saímos de uma estrofa. Quando a gente ia subindo para a igreja para casar, para um táxi na frente lá na frente que sobe, né? E daí o Egon sai, né? Do carro. Sai do carro e vai na igreja. Quando a gente olha para trás, que a gente está casando na igreja, quando a gente olha para trás, a gente vê a imagem do Egon lá atrás, porque o Egon para nós era tudo. Era tudo, era tudo. A gente não sabe o que dizer desse homem. Não tinha ninguém. Não sabe. Acidente de moto, né? Tinha em São Paulo, eu acho que não era perto da casa dele, não sei, tinha uma pista, vamos dizer, de 4 pistas assim, aí tinha uns ônibus parados e a sinaleira estava fechada e ele passou, quando ele passou o último ônibus assim, uma moto veio, pegou ele e matou ele. E nem socorreu ele. Né? Não. Einen Kuss, weil ich von dir scheiden muss. Scheiden ist ein bitteres Wort. Du bleibst hier und ich muss fort. Scheiden ist ein bitteres Wort. Du bleibst hier und ich muss fort. Aí o Egon tirou os óculos.